Imagine cidades inteiras reduzidas a cinzas, campos devastados e milhões de mortos, tudo em nome da fé. No coração da Europa, em 1618, um simples ato de rebeldia acendeu o pavio de uma guerra que se estenderia por 3 décadas. Católicos e protestantes se enfrentaram em batalhas brutais, mas logo a guerra deixou de ser apenas religiosa. Virou também disputa por poder, terras e sobrevivência. A Guerra dos 30 Anos não apenas destruiu impérios, ela redesenhou a Europa para sempre. E a pergunta é: como um conflito tão antigo ainda influencia o mundo de hoje? No início do século XVII, a Europa estava dividida pela fé. De um lado, o catolicismo, sustentado pelo poder do Sacro Império Romano Germânico e da Espanha. Do outro, o protestantismo, espalhado desde Lutero e Calvino, que já havia rachado a unidade religiosa do continente. A tensão era insuportável, e a explosão veio em 1618, na cidade de Praga. Ali, nobres protestantes, cansados de perseguições e imposições católicas, decidiram enfrentar seus governantes de forma dramática. Em um ato que ficaria conhecido como a Defenestração de Praga, eles invadiram o Castelo Real e arremessaram 2 oficiais católicos pela janela. Os homens sobreviveram à queda, mas o gesto incendiou a Europa. Era o estopim da Guerra dos 30 Anos. O que poderia ter sido apenas uma revolta local rapidamente se transformou em conflito continental. O imperador católico Fernando II prometeu esmagar a rebelião. Os príncipes protestantes da região responderam com alianças, armas e exércitos improvisados. Logo, cada cidade, cada vila, cada campo se tornava um campo de batalha em potencial. No início, a guerra ainda tinha um tom de cruzada religiosa. Católicos contra protestantes, cada lado acreditando que Deus estava ao seu lado. Mas logo surgiram sinais de que a fé era apenas parte da equação. Por trás das cruzes e das orações estavam ambições de poder, riquezas e territórios. A Defenestração de Praga não jogou apenas 2 homens pela janela. Jogou a Europa inteira em um abismo de sangue. E o que viria a seguir mostraria que a guerra não respeitaria fronteiras, nem piedade. O primeiro ato da Guerra dos 30 Anos foi marcado por batalhas decisivas entre o poder católico do Sacro Império e a resistência dos príncipes protestantes. O imperador Fernando II mobilizou um exército implacável, apoiado pela Espanha e por generais experientes. Em contrapartida, os protestantes buscaram ajuda em cada canto possível, formando a chamada União Protestante. A guerra ganhou intensidade na Batalha da Montanha Branca, em 1620, nos arredores de Praga. Ali, os exércitos católicos enfrentaram as forças protestantes em um combate rápido e brutal. Em poucas horas, os protestantes foram esmagados. A vitória católica parecia confirmar o poder do imperador e da Igreja de Roma. Para muitos, era um sinal de que a causa protestante estava condenada. Mas a realidade era mais complexa. Enquanto Fernando II reforçava seu domínio com perseguições, execuções e confiscos de terras, o ressentimento protestante crescia. Vilas inteiras foram queimadas, populações obrigadas a escolher entre conversão ou exílio. A guerra não era apenas entre exércitos. Ela penetrava no cotidiano das pessoas comuns, destruindo lares e tradições. Além disso, cada vitória católica acendia ainda mais o medo entre os reinos vizinhos. Dinamarca, Suécia e até mesmo a França, católica, mas rival dos Habsburgo, começavam a enxergar o conflito como ameaça aos seus interesses. A Guerra dos 30 Anos já não podia mais ser contida dentro das fronteiras do Sacro Império. O que começou como um confronto religioso logo mostrava seu verdadeiro rosto: uma luta pelo equilíbrio de poder na Europa. A Montanha Branca não encerrou a guerra, apenas abriu caminho para sua expansão. O continente estava prestes a mergulhar em um ciclo de alianças traiçoeiras e guerras intermináveis. A Guerra dos 30 Anos poderia ter permanecido como um conflito interno do Sacro Império,
mas rapidamente se transformou em um jogo de poder continental. A vitória católica na Montanha Branca alarmou os reinos vizinhos, que temiam a ascensão dos Habsburgo, a poderosa dinastia que controlava tanto o Império quanto a Espanha. A primeira intervenção veio da Dinamarca, em 1625. O rei Cristão IV, protestante convicto, entrou na guerra para defender seus irmãos de fé e proteger seus interesses na região do Báltico. Mas a força católica, liderada por generais como Wallenstein e Tilly, derrotou os dinamarqueses, consolidando ainda mais o domínio imperial. Quando parecia que o catolicismo triunfaria de forma definitiva, a Suécia entrou em cena. Em 1630, o rei Gustavo Adolfo, chamado de Leão do Norte, desembarcou na Alemanha com um exército disciplinado e moderno. Sua artilharia e táticas revolucionaram o campo de batalha. Vitória após vitória, os suecos devolveram a esperança aos protestantes e provaram que o império não era invencível. A guerra, no entanto, já havia ultrapassado a questão religiosa. Em 1635, até a França, católica por tradição, decidiu apoiar os protestantes. A razão era simples: enfraquecer os Habsburgo e garantir sua supremacia na Europa. A lógica da fé cedia espaço ao cálculo político. Nesse ponto, o conflito se tornava verdadeiramente europeu. Tropas espanholas marchavam ao lado do Império. Suécia e Dinamarca lutavam em defesa do protestantismo. A França financiava e atacava, mesmo sendo católica. O mapa da Europa parecia um tabuleiro sangrento, com alianças que mudavam conforme a conveniência. O resultado foi uma guerra sem fronteiras claras, em que exércitos devastavam cidades inteiras, pilhavam vilarejos e arrastavam consigo a fome e a peste. Não havia mais vencedores e vencidos. Havia apenas sobreviventes. À medida que a guerra se prolongava, o verdadeiro inimigo da Europa deixava de ser apenas o exército adversário. Era a própria devastação. Aldeias eram incendiadas, colheitas destruídas e cidades inteiras saqueadas. Exércitos, sem recursos para se sustentar, viviam às custas da pilhagem. A população civil sem proteção mergulhou em um inferno. A fome espalhou-se como praga. Campos abandonados viraram terras áridas. Cronistas da época descrevem famílias alimentando-se de cascas de árvores, animais mortos e até de práticas desesperadas que raramente ousavam registrar. Onde a fome não matava, a peste completava o trabalho. O deslocamento constante de soldados levava doenças de vila em vila, acelerando a catástrofe. Em algumas regiões da Alemanha, calcula-se que até 2/3 da população desapareceram, mortos pela guerra, pela fome ou pela peste. As estradas ficavam cheias de cadáveres abandonados, e as cidades, quando não destruídas, se esvaziavam em silêncio. Relatos contam que os sinos das igrejas já não dobravam para cada morte, pois eram tantas que seria impossível marcá-las todas. A paisagem da Europa Central parecia um cemitério sem muros. E o pior é que, enquanto a população sofria, os líderes políticos e militares prolongavam o conflito em nome de estratégias e ambições que já pouco tinham a ver com religião. A fé que havia dado início à guerra se transformara em pretexto. Agora, a luta era pela sobrevivência de impérios e pelo equilíbrio de poder no continente. Ao final da década de 1640, a Europa estava exausta. Não restava glória nem honra. O continente sangrava, e a necessidade de paz já não era apenas um desejo, era uma questão de sobrevivência. E dessa exaustão surgiria uma nova ordem mundial. Em 1648, após 3 décadas de destruição, os exércitos finalmente depuseram as armas. O acordo conhecido como Paz de Westfália não foi apenas o fim da Guerra dos 30 Anos. Foi o nascimento de uma nova Europa. Pela primeira vez, o conceito de soberania dos estados foi reconhecido. Cada governante passou a ter o direito de decidir a religião de seu território, sem intervenção externa. Era o início do sistema político moderno, baseado em fronteiras e tratados. Mas a paz não apagou as cicatrizes. A Alemanha,
palco principal do conflito, levou mais de um século para se recuperar. Milhões de mortos deixaram um vazio demográfico e econômico que redefiniu a região. O trauma coletivo moldou mentalidades e fortaleceu a ideia de que a religião, usada como bandeira de guerra, podia ser também uma arma de destruição em massa. A Guerra dos 30 Anos foi mais do que um conflito religioso. Foi a transformação brutal de uma Europa medieval em uma Europa moderna, onde fé e poder se entrelaçaram para sempre. E talvez a pergunta mais perturbadora seja esta: aprendemos de fato com aquele massacre? Ou ainda hoje repetimos, sob novos nomes, o mesmo ciclo de guerras em nome da fé e do poder?